Paulo Castilho falando em uma tragédia anunciada, Danilo Lavieri, caso todos esses eventos sejam mantidos. Pois é, apenas para acrescentar nessa cronologia, né, a CBF ela divulgou essa tabela detalhada no dia 11 de agosto, e até quando saiu a tabela eu tive a mesma reação do Paulo. Eu falei, mas desde que eu sou criança é proibido ter 2 jogos no mesmo dia da torcida, né? O PVC ainda falou que há 30, 40 anos isso acontecia, mas faz um bom tempo já que a gente não vê jogo de Palmeiras, Corinthians e São Paulo marcado para o mesmo dia, especialmente depois dessa questão da torcida única. E aí eu questionei na época a CBF demorou 2 dias para responder, no dia 14 eu publiquei a notícia de que a CBF tinha um aval da Federação Paulista e da Polícia Militar, isso no dia 14. E agora o Paulo falou do dia 23 eles terem sido avisados. Mas o Paulo já explicou toda essa cronologia. O que eu queria perguntar, Paulo, para você é, caso, né, você está falando em tragédia anunciada e tal, caso a gente tenha problemas graves ou problemas não tão graves, enfim, caso a gente tenha situações aí neste domingo, e a CBF opte por manter os jogos e junto com os eventos e tudo mais. Caso aconteça alguma coisa, que tipo de responsabilidade a CBF pode ela pode ser responsabilizada por quê? Que tipo de punição ela pode tomar? Se é que ela pode ser punida por alguma coisa? Até onde isso pode ir? Que tipo de coisa a CBF pode, que tipo de punição a CBF pode receber caso a gente veja violência aí no metrô, nas ruas, nos ônibus, enfim, no domingo aqui em São Paulo? Eles têm responsabilidade total. Isso, segundo a lei, a responsabilidade é objetiva. E o promotor que tem o seu convencimento, ele vai apurar os fatos e analisar a gravidade, o tamanho da responsabilidade da conduta. E aí vai balizar, de acordo com a gravidade, a punição. Se for um acontecimento leve, a punição é mais leve, ela passa desde uma indenização de pena de multa, indenização de danos coletivos, até de afastamento do cargo e destituição. E passa também por eventual, vai caber ao doutor Bacal, apurar eventual crime de responsabilidade. Tem também a matéria criminal, se formos analisar friamente. Então, é um crime de perigo coletivo que nós estamos falando. É uma coisa concreta, real. Então, eu acho temerário, e se eu fosse aconselhar, gosto, tenho respeito, tenho muito mais proximidade, evidentemente, com o Reinaldo, mas tenho amizade com o Edinaldo de longa data, aí, que já vai mais de 15, 20 anos, e eu aconselharia a ter cautela, porque nós estamos falando, temos aí até o crime de perigo. Eu vejo com muita dor no coração essa situação, porque não precisaria acontecer nada disso, né? Simplesmente nós poderíamos ter feito São Paulo e Curitiba na segunda, busca uma autorização excepcional da FIFA, porque o São Paulo não tem nenhum jogador na seleção e muito menos o Curitiba, não teraria absolutamente nada, mas isso não cabe a mim, cabe à entidade organizadora definir. Paulo, para fechar da minha parte, já te agradecendo pelo teu tempo disponibilizado aqui para a gente no de primeira, tem algum prazo para que seja tomada uma definição? Porque o torcedor está perdido, né? Quem está em casa se programando para ir para o jogo, vai ter jogo ou não vai no domingo do São Paulo? Vai ter jogo ou não vai Corinthians e Palmeiras? Me parece que Corinthians e Palmeiras, claro, são determinações da CBF, mas vocês têm algum prazo, alguma iminência de ter uma resposta definitiva do que vai acontecer? Eu penso que eles vão se posicionar hoje. Eu estou aguardando o posicionamento da CBF no dia de hoje. Eu queria só rememorar um episódio de quando eu trabalhava, não sei se vocês vão se lembrar, a final do Campeonato Paulista, que foi Palmeiras e Corinthians, e o Palmeiras marcou um treino no dia antes no Allianz, aberto ao público, que daria mais ou menos uns 20 mil torcedores. E o Andrés foi lá e marcou no mesmo dia. Eu me reuni com o Andrés, que é meu amigo, eu tenho um bom relacionamento, o Gagliotti, grande amigo, e nós nos reunimos na federação. Eu falei, Andrés, não está certo, o Gagliotti marcou primeiro, você que tem que marcar outro dia. Ele saiu bravo, não quis almoçar comigo, bateu a porta, mas não teve os 2 treinos no Corinthians e no Palmeiras no mesmo dia. Gente, são princípios, nós estamos falando das 3 maiores torcidas do Brasil, de uma das 3 maiores torcidas do Brasil, que é a Independente, a Mancha e a Gaviões. Estamos falando da segurança do torcedor comum, porque eu não quero dizer que as torcidas organizadas vão se envolver em violência, mas imagina um grupo de torcedores, amigos, familiares que estão saindo da Zona Sul
20, 30 amigos do Corinthians se encontram com 30, 40 torcedores do São Paulo. Não vai dar certo isso. Não dá certo isso na cativa do Morumbi. Não dá certo a mistura de torcedor no camarote do Allianz Parque, onde o Paulo Nobre uma vez mandou colocar um torcedor do Flamengo para fora do estádio. Não dá certo na área nobre do Corinthians. Como que nós vamos ver isso acontecer? Vai dar certo isso na periferia? No a falência do ser humano. É a falência do ser humano, promotor. Eu não estou discutindo se tem que adiar ou se não tem que adiar. Eu estou discutindo duas coisas. Uma, que é a falência do ser humano, e a outra, porque nós estamos discutindo isso na sexta-feira, se o jogo é domingo. Demora para definição. Isso tinha que estar resolvido então, semana passada. Demora. PVC, você está coberto de razão. É falta de civilidade, de humanidade, de educação. Mas é uma realidade. O poder público ele age de acordo com o que ele tem para necessidade. Agora, por que deixaram chegar assim em cima da hora? Por que já não tomou essa providência semana passada? Esse assunto está sendo discutido desde a semana passada. Parece, PVC, que é uma coisa proposital, deixa em cima da hora, agora não tem o que fazer. O Ministério Público cumpriu o papel dele e vai cumprir. É isso, achar que nós vamos mudar a posição, que nós vamos assinar um documento assumindo isso, nós não vamos colocar nossa digital nisso daí. Isso é uma orientação da comissão, do promotor, está questão fechada com o Ministério Público. A CBF e a federação que assumam a responsabilidade deles. No fim das contas, quem sofre com tudo isso é o torcedor, como quase sempre acontece, que já não tem bom tratamento nos estádios Brasil afora. Paulo, obrigado pela... Diga, Samir. É bom a gente ressaltar também, né? O doutor acho que já deve saber disso, que vão ter mais de 46 mil, né, torcedores na Neoquímica Arena. Devemos ter, inclusive, recorde de público, né? O último foi Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil, e a expectativa, né, pela importância desse jogo, todo o clima que envolve Corinthians, enfim, é sempre um derby. Então, é certeza que mais de 46 mil torcedores estarão na Neoquímica Arena domingo. Não, são vários deslocamentos de muita gente no mesmo dia para eventos distintos e sim, vai ser um domingo muito agitado na capital paulista. Paulo, obrigado demais pelo teu tempo disponibilizado para participar com a gente ao vivo aqui no De Primeira, viu? Eu que agradeço e só vou finalizar com um ingrediente. Por exemplo, eu também acho que a torcida única é uma medida paliativa e emergencial. Sou favorável a gente fazer, mas cadê o estudo de voltar duas torcidas? Cadê o projeto? Cadê a proposta? É isso que a gente tem que fazer. Essas são as entidades organizadoras. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece mais uma vez pela participação. A questão da torcida única também é algo que, mais um passo aqui do Estado de São Paulo, especificamente, da falência de nós todos, com a sociedade, como seres humanos, porque continua acontecendo os clássicos no Rio de Janeiro, com duas torcidas, em outros estados dessa maneira. Então, essa aqui é na conta de São Paulo, pelo menos nesse ponto. A impressão, né, Azar, é que aqui trabalham para não ter festa, para não ter futebol, porque aqui recentemente liberaram os bandeirões, aí já estão caçando os bandeirões de novo. Não liberam a torcida organizada, não liberam a cerveja no estádio. No Palmeiras já tem cerco no estádio. Daqui a pouco, ontem também, na questão da festa da torcida do São Paulo, já estava reduzida na recepção do ônibus. Todas as medidas, né? Exato, todas as medidas elas são na direção de diminuir a festa, de transformar um negócio cada vez mais frio. E a gente vai criando uma geração de torcedores que está acostumada a ir no estádio quando só vê torcedor de São Paulo, num jogo contra o Corinthians, Palmeiras e Corinthians, o corintiano só vê corintiano, e aí cria um negócio que parece que o normal é isso, né? Você vive num ambiente só você, não está acostumado a ver o amiguinho gritar gol do seu time do time que não é o seu, não está acostumado a ali conviver em harmonia com o cara que não necessariamente torce para o seu time, e a gente vai levando isso por anos e anos, que daqui a pouco vai ser completamente anormal e impossível você voltar a esse tipo de convivência. Do tipo, o cara tá há 20 anos já num lugar que só vê camisa do Palmeiras, ou só do Corinthians, só do São Paulo, e aí realmente uma falência total, como disse o PVC. A impressão que essas bolhas virtuais estão virando as bolhas da vida real, né? Porque já tem no algoritmo, já separa as pessoas virtualmente falando. Se tivesse fazendo tudo isso e tivesse resolvendo o problema, tava bom. O problema não está resolvido. O problema é que você tem morte, como aconteceu logo no começo da torcida única em 2017, com Palmeiras e Corinthians jogando no Allianz Parque para uma torcida só, e tem uma morte embaixo do Minhocão a 3 quilômetros de distância. Então, esse que é o problema. Se você tivesse respaldado, pelo menos, resolver o problema aqui, ó. Baixou a morte. E outra razão.
E a última morte, o caso gravíssimo que houve com a morte da Gabriela Nelly, aconteceu por um erro de estratégia da Polícia Militar, que fez um bloqueio raso, em vez de bloquear as duas entradas, ali onde estava a Gabriela Nelly não era para ter nenhum torcedor. Isso é simples. A própria Polícia Militar admitiu em conversa comigo que houve um erro de estratégia. Então temos um problema. Justo que Palmeiras e Cruzeiro, que era um jogo de risco, não houve problema nenhum, porque não houve erro de estratégia. Ao contrário, a polícia conseguiu apreender equipamentos que seriam usados para a torcida do Cruzeiro em esquema de guerra. Mas o ponto é tudo que tiver que ser feito para resolver o problema tem que ser feito. O que nós estamos dizendo só é que não tem um problema resolvido. Não está resolvido. E é tão grave que em fevereiro, se eu não me engano, a Polícia Militar, as forças públicas aqui estavam investigando se havia, de fato, um chamado salve do PCC para que as torcidas organizadas não brigassem mais. Então, assim, a gente vê que o PCC estava dando uma ordem para que as torcidas organizadas não brigassem mais, isso em fevereiro, março, estava sendo investigado esse caso, para que não houvesse briga entre as organizadas, enquanto a gente está aqui há 2 dias de um clássico, conversando sobre essa questão de briga e tudo mais. Então a gente vê, né, o PCC, que é uma organização criminosa, primeiro comando da capital, estava baixando um salve para não ter briga entre organizada. E isso que o Danilo tocou no ponto que é importante, né, dessa geração que está sendo criada sem saber conviver com o diferente. É realmente lamentável. Samir, sei que você estava apurando informação sobre quantos ingressos estão sendo vendidos para o Clássico. Pode ser recorde mesmo, como você já citou? O Corinthians, o Razani, nunca divulga parcial, né? Então não dá para a gente chegar e falar, ó, tantos ingressos foram vendidos, mas certamente mais de 40 mil, 46 mil pagantes devemos ter na Neoquímica Arena. Se somar os 4 eventos, podemos ter mais de 200 mil pessoas, né, Razan? Essa é a verdade. 40 mil também pode... Será que podemos ter 40 mil no Morumbi? Mais de 100 mil aí no evento Interlagos. Não sei se chegaria a 30, né, no evento no Allianz, mas umas 200 mil pessoas. Muita gente se deslocando realmente, porque os torcedores do São Paulo têm... O Allianz está esperando 40 mil. 100 mil, pelo menos, no The Town. 45 mil em Itaquera. Pode dar 50 mil no Morumbi. Então vai dar 200 mil pessoas, daí para mais. Mas a pergunta... Isso das que vão para os eventos, fora as indiretamente envolvidas, que podem estar no entorno, enfim. Os 3 eventos estavam marcados desde o dia 11 de agosto. Os 3 eventos estavam: o The Town, São Paulo e Curitiba e o Corinthians e Palmeiras. O que não estava marcado era a Supercopa Pioneer, mas tinha futebol feminino, que foi adiado. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino foi remanejado. A Supercopa Pioneer aconteceria no último domingo, dia 27, e passou para este domingo, dia 3. Mas já passou há 15 dias. Por isso que eu volto ao meu questionamento. A gente precisava estar discutindo isso na sexta-feira? Não dava para ter resolvido isso pelo menos uma semana atrás? Eu acho que tem responsabilidade de todo mundo, de todos. O Ministério Público só trabalha quando é provocado. Eu estou de acordo. A função do Ministério Público é receber uma provocação e atuar. Mas a CBF diz... o ofício chegou na CBF dia 23. Então, a CBF tinha que ter resolvido isso a partir do dia 23. O Edinaldo Rodrigues só recebeu a comunicação ontem. O ofício estava na CBF, mas só chegou à mão do Edinaldo Rodrigues na quinta-feira à noite. O Departamento Técnico da CBF entende que havia liberação e diz que tem documento da PM dizendo que não era o ideal, mas que podia fazer os 3 eventos no mesmo dia. Então, isso tinha que estar resolvido 15 dias atrás. Eu não estou questionando se tem que adiar ou não tem que adiar, e a tendência é adiar São Paulo e Curitiba até o final do dia. A tendência é que a CBF anuncie o adiamento de São Paulo e Curitiba. Não discuto o adiamento. O que eu discuto é por que se deixou para 2 dias antes dos jogos. Informação do PVC, a tendência, então, para você, torcedor de São Paulo, que talvez esteja se programando para o jogo de domingo, essa informação do PVC é importante para você ficar ligado nessa tendência de adiamento por parte da CBF de São Paulo e Curitiba.